Olá, boa noite. Muito obrigada, Bernardo. Tempo de inverno, né? A gente fica um pouco mais elegante, joga uma echarpe, né? Inverno é elegância, né, gente? Boa noite a todos. Meu povo amado, povo do Salgado Filho, povo da Raízes, família, meu primo Miguel. Ei, Miguel! 4 aninhos. Pois é, meus amados. Eu falei que eu teria live ontem, pedi meu pessoal do marketing digital para falar que não daria porque teria uma aula da mentoria. Então, ontem à noite eu fiquei com os alunos da mentoria ao vivo. Só que, infelizmente, eles esqueceram de avisar. Então, eu peço perdão, desculpas, mas estarei aqui hoje nesta live, já estou, né, com cada um de vocês, e estarei também segunda, tá? Então, segunda pode ficar aí que estamos juntos. Aliás, estamos juntos todo o tempo se estamos conectados, não é verdade? Falando então do nosso micro cenário, ali eu tenho uma talha de barro, né? Uma vasilhinha de barro, de pôr água e um pratinho. O pratinho, ele é da cerâmica Capivara, lá do Piauí, que é uma cerâmica que trabalha com os desenhos que tem nas cavernas lá dos nossos ancestrais. Então, estou colocando ali para conexão, né, com os nossos ancestrais, todos que passaram por essa terra e existem ainda. Eu acredito que estamos ligados, porque somos eternos. Então, a força dos ancestrais que vem aí nos desenhos, né, dos nossos antepassados através dessas cerâmicas. E a força da pessoa que fez esse jarro, porque aqui hoje nós vamos falar de desejo, né? E essa pessoa que sempre quis ser uma artesã, e ela, interessante, né? Porque ela, beijo Miguel, beijo amado, como a maioria de nós, ela teve que, enfim, dedicar a vida dela primeiro à sustentabilidade, ao trabalho para sustentar os filhos e etc. Muito obrigada, viu, gente? O pessoal tá falando aí que eu tô bonita, eu agradeço muito. Na verdade, eu fico muito, mas muito animada de encontrar aqui com vocês. Literalmente, para mim, isso é um encontro amoroso e eu acredito que isso, enfim, né, reflete na minha expressão do meu rosto, né? Eu acho que o que traz a beleza exatamente é esse amor desse encontro, não é? Então, muito obrigada por isso. Olha, então eu estava falando do jarro, né? Para quem está acompanhando a live hoje pela primeira vez, desde a pandemia, do início do isolamento social, faço aqui a live, aqui se tornou meu consultório, minha sala de reunião, tudo online, que é um quarto da minha casa, meu apartamento, e aí eu aproveitei esse nicho para fazer sempre um cenáriozinho que comungue com os nossos temas, né? Então, esse jarro é de uma pessoa que tinha um desejo enorme de ser artesã um dia, com barro, né? Mas, enfim, teve que dedicar sua vida primeiramente à sustentabilidade. Entre tantas outras coisas, a doença ali acometeu, ela teve problemas graves de artrose, de artrite, foi entortando suas mãos, e isso obviamente teve a ver com um processo de estresse gigante. E depois, fazendo um tratamento, uma pessoa muito perseverante,
fazendo um tratamento já com mais de 40 anos, então definitivamente se aposentou por causa da questão da doença, e toda tortinha, ainda se aventurou em ir para a área de virar uma artesã. E qual não foi a sua surpresa que o fato de mexer no barro, mesmo com a mãozinha toda entrevada, melhorou demais, demais as suas mãos, demais. Então, na verdade, o próprio fato de realizar o desejo fez com que esta pessoa alcançasse uma melhora significativa no seu estado de saúde. Eu quero começar falando para você sobre o desejo. E eu quero ainda produzir muitas coisas sobre o desejo. Porque o desejo, ele é um combustível vital também, ele faz parte da realização amorosa, tá? Quando eu falo realização amorosa, é a capacidade afetiva do homem. O desejo, ele é muito, mas assim, muito, muito necessário para que a gente tenha um gás de sentido de vida. Eu já falei para vocês aqui na live de uma senhora do Nordeste que veio fazer uma consulta comigo e simplesmente para poder eu ajudá-la a orientar como dividir o seu patrimônio, não é? E aí eu fiquei muito impressionada com aquilo. Eu falei, meu Deus, mas a pessoa vinha aqui em Minas Gerais fazer uma consulta, né? Não tinha ido essa coisa do online, né? Que bom, Silvana. Gostou demais do primeiro módulo do workshop? Que maravilha, fico muito feliz com isso, né? E aí, enfim, eu falei, bom, uma pessoa que vem lá do Nordeste para fazer uma consulta, para ter uma orientação de como vai dividir o patrimônio, porque ela disse, eu não quero dividir meu patrimônio simplesmente baseado na lei. Eu quero dividir meu patrimônio com uma justiça afetiva de todas as pessoas que me ajudaram a construir esse patrimônio. Então, eu já achei uma pessoa bem diferenciada, perguntei então como ela tinha construído esse patrimônio, e ela era artesã, hoje, né, exporta, enfim, artesanato para o mundo, e aí eu já contei essa história, mas eu quero só falar o seguinte, quando na constituição assim, do histórico dela, que eu falei, como que você começou a fazer artesanato e tudo? Ela falou, eu tive uma crise forte, muito provavelmente esquizofrenia, quando eu tinha 19 anos, eu fui internada, eu fiquei muito alterada, eu já não dormia e etc. E passou um médico residente de psiquiatria no hospital, nós estamos falando de interior do Nordeste, e ele disse para mim, eu disse que eu era muito nova, que eu precisaria tentar melhorar o máximo possível, me dar uma chance, etc. E disse o seguinte, para uma pessoa melhorar, ela precisa dormir e realizar desejo. E aí ele disse uma coisa muito necessária, que aqui eu fiz uma listinha de coisas para eu não me perder, e eu estou indo ponto a ponto. Não me perder assim, que na verdade eu não me perco. A verdade é que eu quero falar tantas coisas para vocês, uma vontade de partilhar tudo para que vocês possam ter uma melhora de vida, que enfim, acontece que eu acabo, são tantas histórias, quando termina a live, eu falo, meu Deus, faltou isso, faltou isso. O bom é que nós temos muitas lives, né? Mas ele falou uma coisa muito forte, que a gente precisa já começar aqui, ó, gravar para a nossa nova trajetória. Ele disse assim, mas realizar desejo é o seguinte, é uma coisa que te satisfaz. Se eu quero beber uma água, eu desejo beber esta água, eu vou lá e bebo a água. Quando eu faço isso por desejo, aquilo me dá uma energia vital. Desejo não é cópia de desejo dos outros. Eu não vou beber água só porque o outro tá bebendo água. Eu não vou tomar sorvete só porque o outro tá tomando sorvete. Eu não vou realizar o sonho da minha casa própria só porque minha irmã acabou de comprar uma casa própria. Isso não é desejo, tá?
Isso é cópia, porque você precisa entender qual é o seu desejo, ok? O seu desejo, tá? Gente, meus amados, eu vou pedir o pessoal do meu marketing digital para ajudar vocês como acessar esses cursos, porque na verdade vocês não são os primeiros que estão falando isso, né? Mas fica tranquila aí que eu vou dar um toque no pessoal, tá bom? Que bom, Adriana, que bom que tá ajudando, né? Que bom todos vocês que estão aí comigo, tô vendo aí pessoas tão queridas, gente. Ai, que maravilha. Amo esse encontro aqui, né? Um dia, com a graça de Deus e com o nosso desejo, vamos fazer um encontro presencial de todos os participantes da minha live. Não sei quando, né, gente? Até porque tem gente do Brasil inteiro. Ai, que bom. E tem gente até que tá morando no exterior, né? Mas, enfim, quem sabe a gente consegue aí dentro de um tempo se organizar para um grande encontro presencial, né? Bom, mas, então ele pontuou isso, esse residente. Olha, desejo é algo pessoal. Aí vamos voltar aqui que eu quero que vocês entendam essa questão do desejo. O nosso eu, a nossa individualidade, eu, Raquel, você, Bernardo, você, Adriana, você, Ana, você, Ieda, né? Você, Lili, é isso? Lili, enfim. Bom, Little, né? Mas, enfim, você. Você tem um eu. E esse eu é a sua expressão no mundo. E ele é único. Então, é claro que nós temos, igual eu falei, nós nos comportamos como espécie. Como espécie humana, a gente tem muitos desejos em comum. Mas existe a forma de você realizar seu desejo. Por exemplo, se eu perguntar uma coisa muito simples, qual que é a imagem que você pôs na tela do seu celular? Qual? Cada um vai ter a sua, porque cada um tem uma inspiração, cada um tem um desejo, cada um tem uma expressão. Se eu falar assim, pense numa criança de 5 anos, cada um vai pensar de um jeito, tá? Desejo tem correlação com o ego ou com a alma? Já vou falar, tá? Então, olha só. O que acontece? Ah, Raquelita, é você, a Little Party. Raquel, minha amada. Ai, então você, Raquel, com CH, né? Seu eu. Aqui, meu óculos, gente, mandei fazer óculos, tá? Porque esse aqui, os meus óculos já estão meio ruins, então, por isso aí que eu dou uns foras também. Então tá bom, gente, olha só. Então, o que acontece? O desejo no nosso eu, ele começa a ficar claro psiquicamente por volta dos 2, 3 anos de idade, que é a época que a criança mais faz pirraça na vida. Por quê? Porque ela descobre que o desejo dela é diferente do outro. Até mais ou menos 2 anos, a criança aceita bastante a imposição, né? Mas nessa época, 2, 3 anos, ela começa a rejeitar, porque ela quer impor o seu desejo, porque ela descobre que ela tem um desejo e o adulto tem outro. Então, vamos lá. Ela deseja, a criança deseja o quê, gente? Só brincar na vida, tá? Só isso. O resto a gente tem que ensinar. Então, ela deseja, isso é amada. Então, ela deseja brincar, e você diz pra ela que ela tem que escovar dente e dormir. Ela vai fazer a pirraça homérica, ok? Ela tem 2, 3 anos, 4. A pirraça homérica de jogar sua casa do chão, porque ela quer impor o desejo, ok? Impor o desejo. Eita, narcisismo. Nesse momento é extremamente importante psiquicamente e a gente deveria saber acolher isso. Desejar só brincar você pode. Pode desejar.
Porque você valida o desejo, não há problema em desejar. Mas em fazer o que você quer agora, aí não. Desejar só brincar, você pode. Mas só brincar, não pode não. Então vai escovar o dente mesmo sem desejar. Ok? Você separa o desejo e a pessoa, do tipo, você é bom, você pode desejar, o desejo está ali, vai ter um momento que você realiza ele, vai chegar a hora de você brincar, ok? Tá? É isso mesmo, né? A pirraça homérica e tal. Não, esse momento não é um momento de condenação do desejo. Da mesma maneira que nós não podemos condenar a nossa emoção. Mas nós temos que saber orientar o comportamento. Até porque se nós estamos falando de uma criança, o nosso dever de adulto é educá-la. E a gente educa, inclusive, em como desejar, em como realizar. Ou pelo menos deveria, né? O desejo, Érica, ele tem a ver mais com a nossa essência, com a nossa alma, mas ele está também representado nos pequenos desejos do ego, né? Ou no desejo corporal, eu quero comer, eu quero beijar, são desejos todos que têm sua validade, por quê? Porque eles significam a realização do grande desejo, que é ter sentido de vida, que é amar, que quer ser amado, quer prosperar, enfim, tá? Então, eu diria que o próprio desejo sagrado, que a gente vai aqui, por exemplo, o desejo de beber água, ele deve ser acolhido com muita aceitação. Por quê? Porque ele significa uma construção de um desejo maior. Se eu não paro nem para beber água, eu tô super com sede, não paro nem para beber água, como é que eu vou parar para realizar a minha vida? Beber água é simples, eu levanto ali e vou no filtro. Para nós é muito simples, não é? Põe no copo, engulo e tal. Não, mas depois eu bebo água. Então, isso significa um padrão de adiamento de desejos, entende? Agora, e o império do desejo? Do tipo, eu sou um ser só desejante, o que eu expliquei lá? Com 2, 3 anos a gente tem que, desejar você pode, fazer nem sempre. Chegará a hora da realização do desejo, tá? Isso, assim, é muito claro quando a pessoa vai tendo esse domínio, inclusive até mesmo para poder reorientar os seus desejos sexuais que talvez estejam de uma maneira um pouco difíceis, né, de ser ordenado. O desejo do ego não é bom, Érica, quando ele se torna uma imposição, ok? Ele não é bom quando a gente acredita que só realizando desejo o tempo inteiro a gente será feliz, porque aí nós temos um ponto que eu quero colocar aqui, que eu falo sempre, o equilíbrio das coisas. Nós somos seres corpo, mente e espírito, então tem hora que eu dou atenção ao meu corpo, tem hora que eu dou a minha mente, tem hora que eu dou ao meu espírito, e o que significar de relacionamento, de espiritualidade, de missão, de bondade, de projeto para ganhar dinheiro, enfim, de perpetuação, mas tudo tem o seu momento. Nós temos uma vida muito desequilibrada, não é? A gente passa a maior parte do tempo só pensando em sobrevivência. Olha aí o que a pandemia fez conosco, né? Fez a gente ter um isolamento social que acabou levando a gente a entender que essa história de sair para trabalhar, ela não é a mais imperiosa, não. O corpo precisa de um cuidado. Opa, não posso ficar saindo toda hora para trabalhar. Muita gente está em isolamento. Eu, por exemplo, continuo trabalhando, mas numa outra categoria, uma outra maneira. Ou seja, o que acontece, na verdade? Essas coisas, né? Essas surpresas que vão acontecer na vida nos levam a pensar o que realmente é o mais importante. No caso aí, salvar o maior número de pessoas. Precisa de população viva, né?
Não adianta ter economia, não adianta ter nada se não tem população. Ok? Então vamos lá. O equilíbrio de todas as coisas. Eu posso desejar. O que desejar? Em qualquer área. Eu posso ainda casar? Eu posso ainda ser mãe? Eu posso ainda mudar de profissão? Eu posso ainda querer ter um relacionamento sensacional com Deus? Você pode. Ponto. Poder você pode. É igual a criança. Quer brincar e não escovar dente e dormir. Pode querer? Pode querer? Pode. Não podemos condenar o querer. Santa Teresinha fala uma coisa bem interessante. Ela fala assim: desejos, se não fosse para realizá-los, Deus não nos permitiria tê-los. A questão é identificar o desejo temerário do desejo bom. O que seria um desejo temerário? Aquele de destruir. Eu quero o cargo da minha chefe. Aí eu começo a destruir minha chefe, denegrir a imagem dela. Não, aqui eu não estou falando desse desejo. Eu estou falando de um desejo que naturalmente nós vamos nos realizando. E aí a gente precisa do equilíbrio. Tem hora que é a hora do desejo, tem hora que é a hora da espera. A gente precisa também da sabedoria. Eu vou ler aqui para vocês um dos significados de sabedoria, porque é uma coisa bem interessante. Vocês sabem que eu sou adepta dessa história, né? Já sabem. Olha lá no dicionário para você não ter dúvida. O que é essa coisa que talvez você nem saiba o que é, você acha que sabe, não é? E aí, olha, tem um dos... Porque aqui fala de conhecimento e ok. Conhecimento é algo necessário, mas sabedoria é mais do que isso. Então, é sensatez, é reflexão, é equilíbrio, sabedoria, né? É sensatez. Eu já falei isso 1000 vezes aqui. Se eu desejo ter o corpo magro, malhado, ser atleta, atravessar o não sei o que nadando, eu vou realizar esse desejo? Posso, mas não é assim em meio ano. Ok? Então, a sensatez. Pare de condenar o seu desejo. Esse desejo que é sempre construtivo. Eu não estou falando do desejo de destruir o outro, de pôr fogo no circo, ok? Tá. O desejo, ele é um propósito. Aí ele já está mais na área da alma, tá? Mas ele é também aquela necessidade de realizar um impulso. Da sede. Então, se eu respeito aqui os meus impulsos corporais, claro, né, gente? Eu tô falando tudo com equilíbrio, né? Aí eu desejo ter uma relação sexual, eu não vou chegar ali e vou ter uma relação sexual comigo. Não é disso que eu estou dizendo, né, gente? Não estou falando disso. Eu estou falando sempre de uma coisa que nasce naturalmente, de falar assim, o que eu estou desejando? Isso, corpo, mente, espírito, né? Seja o que for. Eu quero comer uma pizza. Eu quero fazer uma caridade depois dessa pandemia. Eu quero fazer a viagem da minha vida depois dessa pandemia. Ok, então umas coisas estão no propósito, no planejamento, a pizza é mais fácil de realizar. E a hora que você comer a pizza, você vai entender que você está realizando um desejo, aquilo é um momento sagrado. E o seu cérebro, ele vai conectar lá, estou me realizando. O que acontece quando a gente realiza desejo? A gente sente que a gente é bom, que a gente é merecedor e a gente se permite crescer, tá? Olha só, aí a moça lá, que na verdade já era uma senhora, quando me procurou, porque o médico falou, realiza o desejo e dorme. Então, ela fez tudo para poder dormir, falou que demorou uns 3 meses para poder dormir normalmente, mas ela foi perseverante, porque a voz do médico residente ficava na cabeça dela, e ela começou a procurar coisas que a realizassem. E aí ela encontrou o artesanato. E aí a coisa fluiu de uma maneira tamanha que virou um negócio e que virou uma perpetuação. Ok? Então, muito bem, meus amados, tudo isso aqui eu estou falando numa introdução sobre proteger o emocional sem deixar de realizar os desejos, porque na verdade aqui nós estamos falando de proteger o emocional. Deixa eu falar aqui para você uma coisa bem de mineiro.
Adorei outro dia meu primo Tadeu. Ele me escreveu aqui no WhatsApp, traduzindo uma fala minha aqui da live, mas numa mineirês pura, né? Falar pra você. Eu falei, você foi realmente perfeito na tradução da minha forma de falar. Deixa eu falar aqui pra você uma coisa de mineiro. Você já não protege seu emocional se você começa a se condenar pelo desejo. Você já tá gerando culpa. Você já tá gerando inferioridade. Você já tá gerando baixa energia se você começa a se condenar, tá? Não se condene pelo desejo. Anote, olhe para ele, olhe, escreve e fala, isso aqui é bom, é natural. Quando que eu vou realizar? Vai no passo a passo. Ah, mas e a maternidade? Não, eu sugiro que você não desista, ok? Mas se de algum momento a própria maternidade física ficar comprometida, pense na simbologia da maternidade. Eu quero mostrar para vocês, segunda-feira, uma imagem simbólica que eu guardo, que eu aguardo. Deve ter uns 10 anos que eu guardo essa imagem. Eu vou imprimir para mostrar para vocês de como que uma criança que perdeu a mãe matava a saudade da mãe. Como que ela simbolizava isso para matar a saudade da mãe. Gente, é uma coisa impressionante. Ela realizava-se ali, ela encontrava a mãe, porque era simbólico. O que eu estou dizendo? Que a sua maternidade, ela poderá não ser carnal, mas ela poderá ser. Mas, enfim, eu não estou aqui dizendo, profetizando que você não vai ser mãe, não. Eu só estou falando de não condenar-se pelo desejo. Já protege seu emocional por isso. Não se condene pelo desejo. E se você está num ambiente onde todo mundo acha que o seu desejo é uma bobagem, então não fale. Guarde no seu coração. Fale para pessoas que possam, de fato, te apoiar ou, no mínimo, te escutar. Mas não fique falando de desejos num ambiente hostil, onde toda hora alguém vai te dar um corte ou vai pôr em xeque, vai pôr em dúvida. E aquela história de quem que você acha que você é para poder querer isso? Ué, o que eu sou? Eu sou um ser humano, nada mais, nada menos. Eu sou só um ser humano que tem muitas potências. E você também. Ai, que delícia, não é? Como proteger o emocional? Não se condene. Entenda no equilíbrio das coisas que tem a hora de você se expor e tem a hora de você se recolher. O fato de eu me recolher não quer dizer que eu estou desistindo. Quer dizer que eu estou repensando a rota. Até o GPS repensa a rota. Por que nós não podemos? Ele não recalcula? Por que nós não podemos? Por que a gente tem que acertar de primeira? Não, tem que ser. Isso é crença, gente. Isso é crença. Tá? Então, depois de não se condenar, preste atenção com quem você está compartilhando seus desejos. Isso te protege. Eu falo assim, olha, gente, não fala nada isso aí não, antes de você estar fortalecido, bem certo, porque vai ter aborto do projeto, seu projeto vai ser abortado. Não tem aquela situação de missão abortada, né? Ah, missão abortada, tem muito isso aí nas guerras, missão abortada, a batalha tal foi abortada. Enfim, aquela coisa cortada antes de vir a nascer. Então, preste atenção com quem compartilha, isso protege o seu emocional. Entenda também, aí você vai usar bem o racional mesmo, e a mente racional é a perguntadeira, né? Vai fazendo as possibilidades, entenda que você pode visualizar a realização do seu desejo. Entenda que você pode fazer várias perguntas que te levam à realização do seu desejo, né? Ah, mas eu acho que não vai ter tempo mais de eu fazer. Mas e se tiver? E se tiver, o que eu teria que fazer amanhã cedo, por exemplo? Se tiver tempo de realizar o meu desejo, o que amanhã cedo eu já tenho que levantar e começar a fazer para que o meu desejo chegue? Então, use sua mente racional, tá?
Ah, que meu Deus, agora fiquei emocionada, hein? Que cuidado que Deus te deu, minha prima. Deus ser sua prima. Ai, meu Deus. Aí isso que como diz, aí acabou comigo, né? Vai que eu continuo essa live. Olha, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu sou muito grata a Deus porque Ele me fez realizar um desejo de pequenininha. Eu só tenho 1,5 m. Aliás, agora eu tenho 1,52 m, de tanto alongamento que eu faço. Gente, quando eu era minúscula, lá no quintal da minha avó, eu tinha uns 5 anos, eu olhava para o alto e falava, oh meu Deus, me ajuda a ajudar as pessoas, me ajuda a fazer as pessoas se sentirem amadas como eu me sinto. Eu lembro direitinho da minha prece, né? E porque ela era uma prece repetitiva. Então, eu estou realizando o meu desejo, né? Então, minha querida, isso que você fala para mim é muito emocionante, porque eu realmente acredito em cooperação, eu realmente acredito em partilha, eu realmente acredito que o mundo é cooperativo. Gente, eu não sou iludida não, tá? Eu sei que tem competição, maldade, mas tem tudo isso também de bom acontecendo. E é por isso que eu tô aqui também, para poder compartilhar. Tenho estudado e nós vamos lançar aí, né? Nós vamos fazer lives com pessoas ligadas a nós, né? Bons estudantes, bons pesquisadores, como a minha própria prima, Arlesiene. Vamos falar muito sobre até mesmo no nível biológico, como que o organismo ele tem elementos de cooperação e não de competição. E isso fez a espécie também progredir na Terra, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aí essa questão de usar sua mente racional, fazer aquela análise assim, bem não aflita, tira a aflição e faz uma análise mais fria, do tipo assim, para eu realizar o meu desejo, o que eu preciso? E se der tempo? E se for isso mesmo? Pare de se condenar. Existe uma coisa muito séria também, que as pessoas que são muito crentes em Deus padecem muito, que é o tal de, mas e se a minha vontade não for vontade de Deus? Gente, a vontade de Deus é sempre o nosso crescimento e realização. Então, se o seu desejo tem a ver com isso, então será também o desejo divino. E aí você vai usar mecanismos da espiritualidade, por exemplo, que são suas orações também, para poder estar compartilhando com ele, como eu disse para vocês aqui, sobre, acho que foi sexta passada que eu falei do meu abajur de cabaça. Eu falei, Senhor, eu preciso de um abajur de cabaça, eu não tenho dinheiro, isso, né? Eu era 20 e poucos anos. Se for para minha realização, eu quero que o Senhor me dê um abajur de cabaça. Se for por vaidade, apego a material, não quero que o Senhor me dê abajur de cabaça. Pronto. 5 anos depois, ao abajur de cabaça. Então, não era apego material, não era nada disso, era realização de desejo. E o que aconteceu? Eu me senti extremamente cuidada por Deus, boa. Gente, eu posso desejar, que bobagem é essa que eu não posso ter um abajur de cabaça? Posso, né? Não é frescura, não. Então, já entrando para mecanismos da espiritualidade, não tenha medo de colocar nas suas orações, né? Essa questão da... Eu diria até, Érica, que eu nem pergunto assim, é sua vontade ou não é sua vontade. Eu já falo da minha. Falo, ó Deus, o negócio é o seguinte, a minha vontade é essa, e se isso não tem a ver, o Senhor vai me mostrar que não tem a ver, e completa aí minha vontade, ordena a minha vontade. Porque para mim é mais fácil entender e reconhecer a minha vontade do que a de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus, obviamente, é uma vontade ampla de amor, de realização, de libertação. Mas e aí? E quando eu tô lidando com uma coisa extremamente difícil, né? Do tipo assim, vou dar aqui uma hipótese que é bem interessante, porque tem a ver com proteção emocional também. Um senhor que tinha tentado de tudo para o filho dele deixar a dependência química, que foram anos, e aquela coisa devastando a casa, e 1000 oportunidades, e nada aconteceu. Enfim, teve um momento que ele pôs o filho na rua, ok?
ok? Pegou tudo do filho, pôs lá na rua e falou, aqui você não entra mais. Então, é claro, isso é claro? Isso não é claro. Do tipo assim, é vontade de Deus eu pôr meu filho na rua ou não é vontade de Deus? Não é? Não é claro. Porque a gente tem aquela ideia muito até fantasiosa do amor, né? A gente esquece um pouco desse lado do amor, que é o lado do limite, mas também que tem a hora certa. Porque essa pessoa, esse senhor, só pôs eu falo muito isso, né, Raquel? Olha, o negócio é o seguinte, Deus, o negócio é o seguinte. Às vezes eu falo assim com Deus. Deus, o negócio é o seguinte, já tem 2000 anos que você passou por aqui, pode ser que você está um pouco esquecido, eu vou te falar as coisas aqui como é que estão. Mas é claro que eu falo num tom bastante de brincadeira, né? Eu levo isso para um lado assim muito íntimo, né? Vamos dizer assim. Mas vamos lá, voltando à história do Senhor. Qual que é o momento que ele fez isso, de uma atitude tão dura dessa? Depois de anos de muitas tentativas, ok? Então ele tinha ali muita certeza. O emocional dele para realizar o desejo de cura do filho tinha que ser muito forte, ok? A esposa ficou sem conversar com ele, a cidade que era pequena falou que ele era um péssimo pai. O que aconteceu? O desejo dele era a correção do filho. Depois de pôr o filho na rua. E não, depois de anos de tentativas, e não voltar atrás, aí sim, o filho, depois de 8 meses, pediu ajuda real e largou a dependência química. Então percebe que nunca é muito claro, gente. A gente tem que ir assim no passo a passo. Tá na hora de realizar minha firmeza aqui com alguém, ou tá na hora de eu realmente acolher, abraçar e conosco? Então, proteger o emocional é também ter a sabedoria desses times. Como que a gente tem? Olha, eu já tentei isso aqui 1000 vezes, não deu certo, não vou continuar tentando dessa maneira. Eu diria que isso nem é sabedoria, isso é um conhecimento simplesmente, né? Entende? Assim, isso é uma análise bem racional. Bem racional. Poxa, eu já tentei dessa maneira aqui várias vezes, não foi. Então eu preciso mudar o trajeto, como eu falei, se até GPS recalcula a rota, não é? Proteger o nosso emocional, então, tem a ver com esses passos e tem a ver com uma coisa assim também, da gente não ficar numa ingenuidade de achar que qualquer ambiente é um ambiente bom para eu frequentar, qualquer pessoa é a pessoa adequada para eu me abrir. Aí entra numa coisa também, não de você achar que você está em risco o tempo inteiro, porque não é verdade, mas também de você entender que tem hora que você precisa literalmente se proteger mesmo de, eu diria, energias espirituais. Então vamos lá numa coisa bem, ou emocionais, bem prática, como eu já falei. Vamos entender que as coisas reverberam. Então o humor do outro reverbera, o meu também. Então eu tô lá na repartição pública, que eu trabalho, naquelas baias, todo mundo bem pertinho, tal, e tem lá um sujeito que tem um mau humor crônico. Quando ele chega na repartição pública, aquilo fica denso. Eu já sei disso, né? Aí eu já passei por todas as fases. Eu já achei que ele fica assim por culpa minha, eu já achei que ele fica assim porque ele é louco, eu já achei tudo, mas nada resolveu. Então vamos proteger o meu emocional. Eu saio de lá do dia que ele vem mais mal-humorado, eu saio um bagaço do meu serviço, eu só quero chegar no meu sofá, deitar e ver novela para não pensar em nada e tal. E aí eu perco a minha noite porque eu fiquei ali escornada no sofá. Não, eu já sei que o sujeito tem mau humor. Eu já sei que eu tenho que trabalhar com ele. Então, eu já faço uma proteção do meu emocional. Como que eu faço isso? Tanto como uma ordem psíquica, eu estou indo trabalhar, mas eu não vou absorver coisas negativas daquele lugar ou de pessoas.
É uma ordem. Além disso, uma espiritualidade, uma oração, né? Nós temos aí, dentro de uma espiritualidade cristã católica, muitas orações de proteção. São Miguel é uma fonte de proteção, São Bento, o sangue de Jesus, o manto de Nossa Senhora, o anjo da guarda. Então, se proteja, caso você tenha essas práticas, ou você crê, né? Às vezes você não tem, mas você... Desculpa, é o contrário. Às vezes você... Quero dizer o seguinte, às vezes você tem a crença, mas não tem a prática. É isso que eu quero dizer. Então, se você tem a crença, coloque ela em prática. Faça uma proteção. Que tanto é uma ordem psíquica, eu não vou me contaminar com isso. Eu não vou. Ah, Raquel, mas isso funciona? A primeira vez, segunda, terceira, não funciona não. Mas com a repetição daquilo, eu vou trabalhar, eu vou encontrar fulano, mas não vou me contaminar com os excessos de energias emocionais ou espirituais. Com o tempo, isso sim vira um padrão. Experimenta, tá? Além disso, eu tenho fé religiosa, então também eu oro, né? Há muito tempo, depois de passar anos dando workshops, retiros, e ficava uma semana de cama, tá? Eu peguei virose, não sei o quê, não, comi alguma coisa que fez mal. Até um dia que caiu minha ficha, eu falei, gente, não é nada disso, eu peguei, foi o excesso de energia daquele lugar, e aí, por uma inspiração, comecei a fazer uma oração que eu chamo a oração da casa de vidro. Isso foi uma inspiração que posso contar depois numa live sobre espiritualidade religiosa, tá? Não é o tema de hoje, mas se você tem espiritualidade religiosa, use como proteção da sua emoção e do seu corpo também. Então, a técnica foi o seguinte, uma inspiração de me ver como uma casa de vidro, e aí eu via a figura de Jesus, porque é a que eu confio, fechando as cortinas do meu interior. Então comecei a fazer isso. E faço isso até hoje 3 vezes por dia. Me visualizo como uma casa de vidro, vem Jesus, fecha as cortinas. Então aquilo que está vindo de fora bate na cortina. Porque, além de ser uma oração de fé e etc., o que acontece? Acontece que a minha mente visualiza isso, e quando a gente visualiza isso, o nosso cérebro registra como verdade. Verdade. Eu estou protegida, é verdade. Gente, foi uma coisa maravilhosa. Depois que eu comecei a fazer essa proteção, eu parei de passar mal. Gente, vocês têm noção como minha saúde melhorou depois que eu faço essa proteção 3 vezes por dia. Tá? Vocês não têm noção. Eu posso, sinceramente, tá voltando do lugar mais pesado do mundo que eu consigo me manter minimamente equilibrada, né? Ultimamente, lá nas nossas retiros da raiz, quando eu pregava o dia inteiro, eu falava assim, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, tô tão energizada que eu ia para uma boate agora. Quem era eu para falar isso antes? Eu já saía dali querendo o sofá para escornar, entende? Mas olha a proteção. Então, eu sugiro assim, não, eu vou ter aquela conversa difícil com a pessoa, eu me protejo, né? Vou proteger o meu emocional. Visualiza. Ah, Raquel, mas vocês têm muita fé em Deus, não? Não, então visualiza. Gente, a fé em Deus, ela é uma coisa que dá um plus na gente. Como é que eu posso falar? É uma potência elevada, ok? Mas se eu não tenho, eu não vou nem me condenar por isso. Eu não tenho fé em Deus, mas eu tenho outros mecanismos humanos que já são muito favoráveis. Eu acredito aqui que eu esteja falando para a maioria das pessoas que têm fé.
Então, tá até falando aqui, dei uma engasgada. Olha, às vezes você tem essa fé, mas não usa o mecanismo. Então, use. Ó o anjo da guarda, ó o sangue de Jesus, o Miguel, o Bento. O Miguel, que não é meu primo, o anjo, mas o meu primo é um anjo também, né? Então, veja bem, meus queridos, veja bem. Não deixe o seu emocional assim vulnerável, a Deus dará. Você tem uma autonomia, a sua consciência ela é autônoma. Ela fala assim, nossa, ela não, né? Você fala, nossa, eu tô péssima hoje, ai, não tem jeito. Ai, eu vou continuar cultivando isso. Não, eu tô péssima sim, mas eu não preciso ficar. Aí você lembra das ordens? Aquela coisa da consciência. Ah, eu tô péssima hoje, talvez hoje não seja o dia de eu fazer aquela resolução mais difícil da minha vida. Dá para ser daqui 2 dias, por exemplo, daqui uma semana. Então, essa sabedoria, essa sensatez, como eu já vou repetir de novo a frase célebre da nossa live hoje, né? Se até o GPS recalcula a rota, por que nós não podemos? E aí a gente sai desse engano terrível. Por que eu coloquei proteção emocional e realização de desejo? A gente sai desse engano terrível de que para eu não me machucar, é melhor eu ficar quieta. Deixa eu ficar quieta. Ah, eu não vou arriscar, não. Deixa esse trem quieto. Deixa esse trem quieto. Se você deixar tudo quieto até o resto da sua vida, você vai chegar lá no fim da vida e vai ter aquela péssima sensação que a sua vida passou em branco. Tá? Tem as horas certas de tudo, gente. E como eu já falei outro dia aqui, hora não é minuto. Minuto é mensuração. Hora é ciclo. Qual é o meu ciclo agora? Ok? Qual é o meu ciclo? Para eu poder... Olha que pergunta boa, gente. Para eu poder realizar o maior desejo da minha vida, o que eu tenho que levantar amanhã e fazer? Pelo menos orar por isso. O que você acha? Pelo menos, né? Não é assim? Visualizar. Vamos assim, explorar o máximo possível as nossas visualizações para o lado realizador e positivo. Cientificamente provado que as visualizações têm poder, tá? Com o tempo, né, gente? Com a repetição e tudo. Essa questão de achar que para eu não me machucar emocionalmente, eu tenho que me proteger, eu tenho que mentir, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Isso é uma crença que deixa a gente débil. Débil. Olha só. Se você não fortalece as pernas, elas vão ficar débeis. Não faz sentido isso? Veja aquela pessoa que teve um acidente, lesionou a medula e não vai andar mais. O que acontece? Passam meses, os pezinhos e as perninhas já estão mais frouxinhas. E por isso que tem que fazer muita fisioterapia, porque como não vai mais exercitar as pernas, aquilo vai atrofiando. E você acha que isso não é a lógica do emocional? Quanto mais eu fujo, mais fraco eu serei. Mas eu também não tenho que avançar para poder conseguir uma coisa de qualquer maneira impensada, tá? Vocês sabem, se não sabem, vejam lá. O Vietnã ganhou a guerra contra os Estados Unidos por causa das técnicas que eles tinham. Dá uma olhada lá. Inclusive, os Estados Unidos só faz filme detonando com o Vietnã, porque, na verdade, foi uma ferida egóica, narcísica, eles perderem aquela guerra. Né? Potência é os Estados Unidos. E sabedoria de ganhar a guerra foi do Vietnã. Ok? Gente, um dia, vocês já sabem, sou adepta de caminhar de manhã, uso muitas as praças das prefeituras, né? Essas praças de academia de rua. Teve um tempo que eu tive um consultório em Sete Lagoas, um tempo longo, inclusive, e aí eu atendia lá toda quinta e sexta, e lá a prefeitura tem um projeto que chama Mova-se.
onde eles mandavam educadores físicos e fisioterapeutas para as praças ensinarem a gente. Então, eu aproveitei muito desse serviço gratuito da físio, da prefeitura, da físio, da educadora física, e assim, aproveitei no sentido de explorar o máximo de orientações. Então, eu fui fazendo, assim, umas ordenações que hoje faço sozinhas e tudo mais. Pois é, Melanie, tava lá, né? Você foi minha paciente lá, verdade. Milane. Então, o que acontece? Então, enfim, comecei a frequentar todas as praças onde eu tô. Se eu tô numa cidade, eu vou lá na praça fazer uma alongada e tudo. É o Mexa-se, né? É o projeto. Então, o que acontece? Assim, nessa história de ir nessas praças, eu vejo muitas coisas que eu acho bem interessantes, que eu fico refletindo. Aí eu vou sempre muito cedo e tudo. Agora na pandemia não, né, gente? Agora eu tô caminhando aqui no prédio, né? Aqui na garagem. Eu tava vendo lá uma mãe que levou uma criança mais ou menos uns 5 anos para a praça. E aquelas coisas não são brinquedos de criança, mas a criança fica louca com aquilo. Então a mãe queria falar no telefone e dizia assim: fulano, vai lá pro brinquedo. Aí ele ia lá fazer qualquer coisa que, né, tentando brincar. Quando de repente ela olhava, o menino tava lá pendurado de uma maneira adequada, ela falava assim: sai daí, vem pra cá. Você vai se machucar. Sai daí, vem pra cá. Aí o menino ficava perto dela. Aí, conforme fala, vai lá brincar. Aí, quando... Não, sai daí! Presta atenção. Ela dava 2 mensagens para essa criança. Vai, não, volta que você vai se machucar. Vai, não, volta que você vai se machucar. Obviamente que eu não aguentei aquilo. Com muito cuidado e tato, ela terminou a ligação. Eu fui assim com jeitinho conversar com ele. Eu falei: olha, toda vez que você fala com ele vai se machucar. Eles vêm correndo, fica quietinho. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode falar assim por isso, porque ele vai ficar, enfim, com eu vou ou não vou, eu posso ou não posso. Você fala assim, ó, faz desse jeito que é mais seguro. Sobe só nesse aqui que é mais seguro. Aí eu comecei a ensinar ali, bem, mas muito humildemente, para ela não achar que eu estava afrontando. E eu falei: é isso, olha, na verdade isso aqui nem é brinquedo de criança, mas já que veio, vamos tentar brincar em umas coisas que sejam adequadas, porque se a criança não testar, ela vai ficar uma criança medrosa. E nós temos hoje uma epidemia, né? Ou uma pandemia de crianças, ou que são impositivas, total, ou que são anuladas. E que adultos serão? Vamos começar a mudar essa rota nossa e deles, ok? Gente, tem que tentar, mas tem que tentar com sabedoria. Como é que eu protejo no dia a dia, na rotina, usando meus instrumentos? Volta aí na live, anota essas coisas. A live fica 24 horas. Daqui 2 dias no máximo tá lá no canal Raquel Araújo. Vai lá no canal, divulga o canal para nós, dá um joinha lá. Quanto mais a gente faz isso, mais o YouTube manda essas lives para pessoas que precisam, não é? Então é isso, meus queridos. O mundo faz isso. Esse cenário da mãe com essa criança, o mundo faz isso conosco. Vai, não vai, não é. E a gente vai começando a selecionar, né? Não, isso aqui vai. Isso aqui vai porque eu vou me dedicar a isso. Com sabedoria, com serenidade, com ajuda adequada, ok? Com autopermissão, com a bênção da vontade divina, porque ele sempre quererá nossa realização. Ela não é tão clara assim, imediata, mas a gente vai no discernimento. Porque o negócio é o seguinte, queridos, nós temos a vida toda pela frente. Deixa eu falar aqui para vocês. Live da sexta-feira, lembra do entretenimento. Eu vou dar uma trabalhada boa esse fim de semana, mas vou tirar ali os meus momentinhos para entretenimento, tá? Então, o entretenimento é aquele descanso que o cérebro precisa dar desligada do modo obrigação. Precisa ser alimento, entretenimento, que é descanso, descanso, é divertimento, é alimento para o nosso cérebro. Se o cérebro está ok, o nosso corpo fica ok, o nosso espírito fica ok, e a gente vai se equilibrando, tá?
Outra coisa, não esqueça, nós estamos indo para o 50º dia do desafio, estamos a 10 dias de terminar o nosso desafio. Lembrando o seguinte, tem gente que não está contabilizando o fim de semana, porque o desafio no fim de semana é escutar aqueles sons maravilhosos, porque nós estamos na semana do som, mas agora o fim de semana é para você. Nós oferecemos os 5 dias pela libertação do feminino. Eu já recebi aqui alguns testemunhos, ok? E agora o fim de semana é para você. Ah, Raquel, mas eu não sou feminino. Tá, mas aí você se desfruta com a sua identidade. Vou escutar essa música aqui e sentir muita felicidade de ser quem eu sou, né? Seja homem, seja mulher, seja quem você for. Além disso, você poderá também pensar, você que é homem, nas mulheres da sua vida que já fizeram tão bem, né? A sua mãe, tia, avó, quem for, escuta aí, sente esse prazer maravilhoso de ter essas mulheres maravilhosas na sua vida. Nós também podemos fazer isso, né? Nós mulheres. Meus amados, minhas amadas, muito obrigada por estar comigo. Gente, fim de semana maravilhoso para nós, claro, teremos desafios, teremos, mas podemos viver a alegria de cada momento, tá? Põe atenção em cada momento que você for viver nesse fim de semana, tá bom? Nós precisamos, com certeza, entender que temos realizações, que temos que ter sabedoria para executá-las e não podemos ficar com medo de achar que a gente vai se machucar o tempo inteiro, porque ninguém se machuca o tempo inteiro, ok? Ninguém se machuca o tempo inteiro, nem fisicamente. Tá? Boa noite, gente. Muito bom, viu? Deus abençoe vocês também. É realmente muito, muito bom estar com vocês. Muito obrigada.